Boa noite, turma. E aí? Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre gêneros textuais orais. E para início, nós vamos falar sobre o seminário. Primeiro nós vamos ver uma introdução orais e vamos se aprofundar um pouco sobre seminário. O que é seminário, suas características, tá certo? Os gêneros textuais orais, muito comumente esquecida, a língua em sua manifestação oral é tão importante quanto em sua manifestação escrita, mesmo que cada uma possua as suas próprias peculiaridades. Assim como existem textos escritos e textos orais, também existem gêneros especificamente escritos e gêneros especificamente orais, bem como gêneros que misturam um pouco de cada. Aí agora nós vamos ver um gênero que é especificamente oral, que é o seminário. Mas o que é mesmo o seminário? Dentre os gêneros textuais que têm como foco principal a oralidade está o seminário. Ele pertence a categorias vinculadas à exposição, com base na transmissão de conhecimentos e específicos, técnicos ou científicos, a respeito de um assunto relacionado a determinada área do conhecimento. O que define a qualidade de um seminário é o seu planejamento, ou seja, aquilo feito antes da apresentação o sucesso ou o insucesso do trabalho. Portanto, atenção, essa parte não deve ser negligenciada. Vejam alguns pontos que devem ser considerados como importantes no momento do planejamento. Então, o seminário ele tem que ser planejado com antecedência, porque como você vai apresentar para o público, então você não pode improvisar. Tem que ser o quê? Planejado, para saber o que você vai falar no início, no meio, no fim, o que deve se falar, o que não deve se falar. Então, nós vamos ver aqui alguns pontos importantes no momento do planejamento do seminário. Definição do tema e dos componentes. Definição do público-alvo, ou seja, para quem vai apresentar. Pesquisar sobre o tema em diferentes fontes e anexar todos os dados que possam contribuir com o seminário. Elaboração de um roteiro escrito e divisão das partes para a apresentação. Mesmo que a gente apresente o seminário, né, seja oral, mas a gente tem que ter o roteiro escrito passo a passo para saber o que vai fazer naquele momento. O fato de haver divisão entre as partes não significa que cada componente deve tomar conhecimento somente da sua parte. É importante que cada um domine a sua, mas também é importante que conheça a do outro. Informar-se sobre o público-alvo é essencial, pois isso definirá a forma com que o assunto será abordado, pois a parte da idade e do nível de conhecimento do grupo é que serão definidas as linguagens e a abordagem. O seminário, por compor o gênero oral, permite que sejam utilizados recursos próprios da fala, como repetição, pausa, entonação diferenciada e etc. No entanto, é imprescindível evitar as gírias e as expressões vulgares. O seminário é um texto, portanto, suas partes não devem ser entendidas como fragmentos, mas como elementos que compõem um todo. O que isso significa? Que as partes se relacionam, completam-se, por isso precisam se encaixar para que façam sentido. Logo, o seminário precisa seguir uma sequência dividida em: primeiro, início. Em poucas palavras, uma pessoa do grupo faz a apresentação do tema e dos
componentes do grupo. É interessante justificar a escolha do tema. Entretanto, isso só é necessário quando o próprio grupo escolhe o tema. Quando esse é pré-estabelecido, isso não é necessário. Depois do início, nós temos o desenvolvimento. Embora cada participante apresente a sua parte, não perca o foco do que é o seminário, o seminário é um texto, ou seja, a gente tem que, não é porque vai ser aquela bagunça, é um texto, então tem que ser seguido com clareza, que tenha coerência, né? Portanto, os elementos de textualidade no texto tem que ter coesão, coerência e clareza. Devem estar presentes nesse seminário. Entenda que as partes precisam se relacionar, por isso é importante que se retome a fala do colega e que se utilize algumas explicações feitas anteriormente para embasar a argumentação. E por fim, nós temos a conclusão. Para finalizar o seminário, os principais pontos apresentados devem ser retomados e o posicionamento do grupo referente ao tema apresentado deve ser definido. Lembre-se de que a partir desse momento o debate deverá ser iniciado. Logo, é importante que todos do grupo dominem o assunto e estejam preparados para simpaticamente responderem aos colegas. Por isso que diz lá no início que no seminário todos têm que estar a par, não só da parte própria, mas de todos os colegas, porque no final vai ter do final, que é a conclusão, vai ter o que? O debate. Todos têm que saber responder às perguntas dos colegas, certo? Então, aí foi um pouco sobre textos orais, que eu abordei, que foi o seminário. Então, agora vocês vão responder a atividade e depois é só me enviar as fotos, tá certo? Tenha uma boa noite e até a próxima aula.